E se a gente descobrisse que a capacidade de conseguir qualquer coisa na vida está, na verdade, dentro dos nossos pensamentos? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nas ideias de um livro com um nome que já diz tudo: Pode quem pensa que pode. Vamos explorar a filosofia por trás dessa obra e entender esse potencial ilimitado que, segundo o autor, mora dentro da nossa mente. Para começar, vamos direto num ponto que todo mundo já deve ter se perguntado. O autor fala de um fenômeno que ele chama de talentos frustrados. Sabe, pessoas geniais, com uma capacidade incrível, mas que, por algum motivo, parece que não saem do lugar, que vivem estagnadas. A resposta para essa pergunta é o que a gente vai começar a desvendar agora. E essa resposta começa com o que o livro chama de a primeira grande descoberta da humanidade. Segundo o autor, Lauro Trevisan, isso não é nenhum segredo complicado guardado a 7 chaves. Pelo contrário, é uma verdade simples, fundamental sobre o nosso potencial. A ideia é que dentro de cada um de nós existe uma força, um poder, capaz de alcançar, olha, absolutamente tudo. Essa citação ilustra essa ideia de um jeito brilhante. É como se a gente tivesse um tesouro interno, um recurso gigantesco pronto para ser usado para criar saúde, felicidade, sucesso. Mas aí vem a grande pergunta, né? Ok, legal. Mas como é que se acessa esse poder todo? É aqui que a coisa fica interessante, porque o livro apresenta a segunda grande descoberta, que é basicamente a chave que liga essa força toda. E o ponto mais maluco disso tudo é a simplicidade. Não precisa de faculdade, não precisa de dinheiro, não precisa ter nascido em berço de ouro. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode usar esse poder. A ignição, o botão de ligar, é um só: o pensamento. E a obra é muito direta sobre como isso funciona na prática. É quase matemático. Pensamentos negativos criam realidades negativas. Se alguém passa o dia pensando, eu nunca vou ter uma casa, essa pessoa está, na prática, usando todo aquele poder interior para garantir que isso não aconteça. Já o pensamento positivo direciona essa mesma força para construir a realidade que se deseja. Agora a obra pega esse princípio e leva para uma aplicação muito, mas muito concreta. A conexão poderosa entre a nossa mente e a saúde do nosso corpo. O livro descreve um verdadeiro efeito dominó. Tudo começa com estados mentais positivos: alegria, fé, amor. Isso faz com que o cérebro libere substâncias químicas, as famosas endorfinas. Elas, por sua vez, dão um upgrade no nosso sistema de defesa, e aí o próprio corpo pode começar o seu processo de cura. E aqui, a filosofia do livro encontra um pezinho na ciência. As endorfinas são a química por trás do processo. Elas não só fazem a gente se sentir bem, como se fossem a morfina natural do corpo, mas, segundo a obra, elas turbinam as nossas células de defesa, os linfócitos T. E claro, a moeda tem dois lados. Se o pensamento bom o fortalece, o que o pensamento ruim faz? Pois é, a obra defende que sentimentos como raiva, medo, tristeza constante enfraquecem esse nosso exército de defesa, deixando o corpo vulnerável e com a porta aberta para doenças. Beleza, já falamos de saúde. Mas e o resto da vida? Vamos ampliar um pouco o conceito? O livro diz que esse princípio não vale só para a saúde. Vale para tudo: dinheiro, relacionamentos, felicidade, qualquer coisa. O argumento central é que o mundo material é sempre uma consequência. É o passo final. Primeiro, é preciso construir a imagem, o mais nítida possível, daquilo que se quer, como se fosse a planta de uma casa. E segundo, e talvez o mais difícil, acreditar. Nutrir essa imagem com a certeza absoluta de que ela vai se tornar real. E isso nos leva à frase que, no fundo, resume tudo. Acontece sempre aquilo em que realmente se crê. A crença aqui não é um detalhe, um enfeite, ela é um motor, é a energia que transforma aquela imagem mental em uma experiência física, real. É a fé no resultado que ativa o poder de manifestar as coisas. E com base nisso tudo, o autor propõe uma virada de chave, uma mudança radical na forma como a gente enxerga a vida. Olha só que contraste poderoso. De um lado, aquela crença comum de que a vida é uma luta. Só de falar isso já cansa, né? Drena a nossa energia, coloca a gente na defensiva. A filosofia do livro propõe o exato oposto: enxergar a vida como uma celebração, uma festa, algo para a gente curtir. E isso muda completamente nosso estado de espírito para um modo mais criativo e positivo. E essa filosofia toda se traduz em dicas bem práticas para o dia a dia. Ao invés de acordar já pensando nos problemas, a sugestão é começar o dia com intenção. Programar a mente para a alegria, para o sucesso. É sobre criar a expectativa de um dia bom desde o primeiro segundo.
E assim, a gente chega no grande mantra do livro, a frase que dá o título e que amarra toda essa filosofia. A capacidade de realizar as coisas não está fora, não depende dos outros. Ela está dentro, naquilo que se acredita ser possível. O poder, no fim das contas, está no pensamento. Isso tudo nos deixa com uma provocação final, uma pergunta para a gente refletir, inspirada diretamente pela obra. E se as barreiras que a gente tanto enxerga no mundo não forem externas, mas construídas dentro da nossa própria mente?